Nós estamos na lição de número 16 e o título dessa lição é Permanecer Firmes, né? Vamos então lá em 2 Tessalonicenses 2, capítulo 15, e lá diz o seguinte: Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Nessa carta, Paulo tem alguns objetivos, né? E é bom a gente sempre recordar. Primeiro, ele vai confortar aqueles irmãos, né? Consolar aqueles irmãos. Alguns irmãos tinham partido, né? E os que ficaram estavam ansiosos, né? Estavam ansiosos, estavam tristes. E eles queriam muito saber, né, quando Jesus iria voltar. E aí Paulo esclarece, Paulo fala da segunda vinda de Cristo, ele detalha, mas principalmente Paulo fala o seguinte: vocês precisam seguir o caminho de vocês. Vocês não podem ficar parados. Vocês não podem ficar olhando para os céus esperando a volta de Cristo. Vocês precisam ficar atentos aos sinais, mas seguir a vida de vocês, né? Trabalhando, fazendo as suas atividades e principalmente espalhando o amor de Deus. Na lição passada, Paulo fala sobre o anticristo, né? Paulo prepara aquela comunidade e fala, né, o que iria acontecer antes da volta de Cristo, né? Para que eles não ficassem, né, iludidos, que eles não fossem enganados nessa fase, né? Nessa fase do anticristo. E agora aqui, né, nesse capítulo 2, Paulo, depois de ter esclarecido, confortado, consolado, ele vai mais uma vez na sua função de pastor. E ele fala o seguinte: olha, vocês precisam ser gratos, acima de tudo. Gratos a Deus pela vida, gratos a Deus pelas coisas que vocês têm, gratos a Deus pelas pessoas que fazem parte da vida de vocês. E, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, ele vai falar justamente disso, da questão da gratidão. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por nos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé de verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, né? Nós estamos aqui, né, numa época bem distante, e aqui Paulo já falava da importância da gratidão, né? E hoje, 2021, querendo ou não, as pessoas têm falado muito, né? Eu vejo nas mensagens as pessoas sempre com aquela imagem, com aquela figura da gratidão. Mas a Bíblia já destaca isso. A Bíblia já fala que nós temos que ser gratos. Isso deve ser uma prática nossa. Isso deve ser um exercício da vida cristã. A segunda parte desse capítulo, né, Paulo vai falar para aquelas pessoas permanecerem firmes, que apesar de todas as lutas, apesar de todas as tribulações, que eles precisavam continuar o caminho deles, com o alvo sempre em Cristo. E lá, em 2 aos Tessalonicenses 2, capítulo 15, diz o seguinte: Irmãos, estais firmes e tende as tradições, né? E aqui Paulo fala do passado, né? Dos antepassados, daquelas coisas que foram passadas, né? Que eles deviam sempre voltar nos exemplos, sempre voltar nos heróis da fé, porque foram vidas consagradas a Deus, e aquelas vidas não deveriam ser esquecidas por eles. E quando a gente fala, né, em permanecer firmes nas promessas, eu lembro do hino, né?
do Inário para o Culto Cristão, né? E esse hino lembra muito a minha avó. Ela gostava muito, muito desse hino, né? Ela sempre gostava de cantar. E eu vou ler aqui algumas estrofes, né? Eu gostaria que você, nesse momento, né, estivesse aí na sua casa, no seu momento de devocional, que a gente estivesse mentalizando essas palavras. É um hino, né? É um hino que vem passando de geração em geração, mas ele tem grandes verdades. Ele diz o seguinte: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. E esse hino aqui, ele deixa algumas verdades. Primeiro, permanecer firmes, né? Firmes na palavra, firmes na Bíblia, firmes nas coisas que ela nos diz. E firmes, a gente deve o quê? Cantar louvores, sermos sempre o quê? Gratos, né? Ter sempre um momento, um motivo de gratidão em nossas vidas, né? E essa vida de comunhão, né? Essa nossa jornada de vida cristã, né? A gente está sempre firme nas promessas e nos ensinos, e sempre olhando para os nossos heróis da fé, né? E aí a gente lembra que os nossos heróis da fé foram pessoas que não tiveram uma vida, né, perfeita, uma vida linear. Muito antes, pelo contrário, foram pessoas que passaram por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas eles permaneceram firmes, né? Quando a gente pega a história de Abraão, a gente vê quanta dificuldade ele passou, né? Quanta espera, quanta paciência, né? E quanta exercício, né? Exercício de perseverança, né? Ele recebeu uma promessa, ele recebeu um ensinamento e a vida dele toda foi trilhada nisso, porque ele tomou posse disso. E aí, todos os nossos heróis da fé, quando a gente observa as suas vidas, quando a gente observa a sua caminhada, são caminhadas assim, de muitas lutas, de muitas tribulações, mas acima de tudo, de muita esperança, de muita fé. E na terceira parte desse capítulo, né, Paulo mais uma vez, né, vai destacar o valor da oração. Oração para serem fiéis a Cristo, né? Em vários momentos, Paulo está sempre orando, intercedendo. E aqui em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, diz o seguinte: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Os tempos atuais exigem isso da gente, né? Os tempos atuais, os dias atuais, dias extremamente difíceis. Nós estamos passando por uma pandemia, estamos sentindo reflexos dela, né? As consequências, não só vidas que foram perdidas, mas a questão do desemprego, né? Famílias que foram extremamente abaladas nesse período, né? Esse período em que aconteceram tantos conflitos, né? Mas aqui nós precisamos, né, sempre recordar esses ensinamentos de Paulo. Gratidão, permanecer firmes
e oração, né? Apesar de tudo, apesar de todas as tribulações, nós temos em nosso coração essa esperança de dias melhores. E quando a gente fala em dias melhores, a gente tem que pensar que muitas vezes esses dias melhores não serão aqui, né? Serão quando a gente estiver com Cristo. E esse é o nosso alvo, a esperança sempre de dias melhores. E daquelas pessoas que não estão mais com a gente, né? Se fizeram uma decisão ao lado de Cristo, a gente sabe, né? Que eles já estão em uma vida melhor, né? E que a gente possa ter em todos os nossos dias essa esperança e essa convicção. Vamos então para o nosso momento de intercessão? Vamos então para esse momento em que a gente une os nossos corações em orações e vamos ser gratos pela vida. Vamos mais uma vez agradecer a Deus porque estamos vivos, sobrevivemos e até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar, meus queridos, pela Igreja Batista das Alterosas, os nossos ministérios, os nossos desafios. Esse é o momento da gente levantar as tendas, levantar as barracas e seguir em frente, né? Nós tivemos um tempo de reflexão, um tempo de permanecermos parados, mas agora, né, o tempo exige da gente que a gente caminhe. A gente encaminha, inclusive, nos nossos propósitos. E a gente caminha, inclusive, nos nossos alvos, né? Para o novo templo, um novo espaço, né? Com tantos desafios naquela região ali. Vamos tomar posse disso. Vamos fazer disso, né, uma convicção em nossos corações e colocando tudo nas mãos do Senhor. Vamos orar pela sucessão pastoral, né? Vamos orar por esse homem de Deus e pela família desse homem, que Deus já tem preparado e que no momento certo ele vai fazer parte da nossa comunidade. Vamos orar pelos nossos idosos e pelos nossos enfermos, né? Vamos orar por esse grupo de pessoas que exige uma atenção muito especial da nossa igreja. Um carinho, um afeto, uma palavra de apoio, uma mensagem, né? São pessoas que muitas vezes esperam, né, da nossa parte uma gentileza, um gesto de carinho. Vamos orar pelas nossas famílias, né? As nossas famílias que estão passando por tantas dificuldades, né? Mas vamos orar, vamos interceder. Famílias que têm pessoas afastadas, famílias em que há filhos, netos, há pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Vamos colocar essas pessoas nas mãos de Deus, para que Deus possa tocar no coração dessas pessoas. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. Pelas pessoas que estão dizimando, pelas pessoas que estão ofertando e por aquelas pessoas que não estão podendo fazer, né? Nós temos desempregados, pessoas que perderam seus empregos, que reduziram o seu salário. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar pelos missionários, né, meus queridos? Vamos orar principalmente pelos missionários da nossa igreja. Nós temos em nossa igreja famílias dedicadas ao ministério. E vamos interceder sempre por essas famílias, porque eles, né, estão seguindo o ID, né? Eles estão levando a palavra, eles estão semeando a palavra, mas eles são humanos e precisam ser sustentados em oração. E vamos orar pelas comissões, né? Nós temos 2 comissões trabalhando em nossa igreja. Vamos orar pelos integrantes dessas comissões para que eles sejam orientados por Deus, para que tenham sabedoria e para que principalmente seja sempre feita a vontade de Deus. E vamos orar, meus queridos, para que pessoas se manifestem, né, para o trabalho. Nós estamos num momento na nossa igreja em que cargos precisam ser ocupados e pessoas precisam ser sensibilizadas, sabendo que Deus capacita. Vamos orar pela nossa vida, pela nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde mental, né?
Vamos orar por nós, como um todo, como pessoas que precisam estar bem, né? Porque em nós habita o Espírito Santo e a morada dele precisa ser uma morada sadia. Até breve, continuem estudando, né? E tenham todos uma boa semana. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Você já sabe qual é o seu alvo? Quem lembra das crianças aqui semana passada? Muitos não estavam, mas nós passamos um vídeo em que as crianças, vou relembrar rapidamente, porque foi muito bonitinho, né? As crianças, elas estabelecem os alvos delas. Uma estabeleceu um alvo de 1.500, ela teve até mais tempo que eu, né? Outra de 700, a outra de 899, né? Então elas estabeleceram o alvo e elas estão trabalhando para elas conseguirem alcançar o alvo delas. Uma está vendendo docinho, ela tem tanta fé que ela vai conseguir 1.500 vendendo os docinhos, a outra é brown, enfim. Elas foram criativas para elas alcançarem o alvo. E ela deixa eu deixo o desafio para a nossa igreja, né? Para todos nós, ela fala, qual o seu alvo? Né? Nós sabemos que nós precisamos ter alvo para que nós possamos também abençoar os nossos missionários que estão espalhados pelo nosso país afora, tendo vários desafios para pregar o Evangelho, né? A gente sabe que eles não só precisam ser sustentados através da nossa oração, da nossa intercessão, mas precisam ser sustentados também através da nossa contribuição. Por isso, a importância de nós como igreja, né, continuarmos contribuindo com este trabalho. Sei que a nossa igreja é uma igreja missionária, muito me alegro com isso, né? Então, que nós possamos realmente estar firme no nosso propósito. Domingo que vem será então o nosso encerramento e a gente vai ter aqui uma programação mais voltada para isso, né? E aí a gente também vai ter aqui os pés formosos. Será que todos nós temos os pés formosos? Vamos lá, domingo a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre isso. Nós vamos então falar do nosso tema primeiro, tá? Tema de divisa, e depois a gente vai ouvir o nosso hino oficial, visto que a gente ainda não tinha ouvido. Vamos recitar nossa divisa. Vamos lá? Jesus Cristo é a única esperança. Vamos formar o nosso coral para ficar mais alinhado, né, minha gente? Tem que ficar lá no 1, 2, 3, vamos lá? Jesus Cristo é a única esperança. Isso mesmo, é isso que nós devemos levar para o povo que está lá sem esperança, né? Vamos recitar? Não há salvação em nenhum outro, pois é paz de
pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Irmãos, não há. Né? A gente ainda vê várias pessoas. Outro dia colocaram um papel lá no posto lá de perto da minha casa, dizendo de uma mãe de alguma coisa, e que ela trazia o amor, que ela resolve os problemas e que a mulher faz tudo, né? E eu fico pensando, ainda tem muitas pessoas que creem nesse tipo de gente. Mas a gente sabe que só existe um nome pelo qual todo ser humano pode ser salvo, é Jesus Cristo, amém? E é por isso que nós devemos levar este nome aonde quer que nós estejamos. Gosto muito do hino 62, do cantor cristão, Nome Precioso, né? Para a gente levar este nome conosco sempre. As minhas meninas ouvem esse hino desde quando elas nasceram, né? Para saber que o nome de Jesus é precioso, amém? Vamos nos colocar em pé para louvar o nosso Deus, ao Cristo bom mestre divino. Ele sofreu, morreu.
Ainda de pé, vamos fazer essa leitura. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tu és meu Deus, rendeste graças. Tu és o Deus e te exaltaste. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Vamos continuar louvando ao Senhor. Cidade
Podeis sentar, meus irmãos. Vamos recitar, fazer esse recitativo bíblico que se encontra em Lamentações 3, 22 e 23. A benignidade, vamos lá? A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Enquanto nós cantamos o hino Tu és fiel, Senhor, os irmãos terão a oportunidade de devolver os seus dízimos e ofertas. Pastor Gomes Pires de Araújo, é pastor há 35 anos, atualmente pastor na igreja de Ipanema, em Uberlândia, e casado com a irmã Patrícia, o nome eu não esqueço, que é o mesmo nome da minha filha mais velha. Tem 2 filhas e trabalha também no Conselho Fiscal, né, como conselho
fiscal, tanto da Convenção Batista Mineira quanto da brasileira, né, na nacional. E desde já queremos agradecer a ele o convite que aceitou através da Irmã Socorro para estar conosco neste final de semana. E nós castigamos bastante ele, porque nós fomos buscá-lo no aeroporto ontem às 7 horas da manhã. E ele passou o dia conosco, às 16 horas, reunido com a comissão de sucessão pastoral. Nós almoçamos junto com o irmão Néder e o irmão Gilton. Depois ainda fomos para a casa da irmã Socorro e do irmão Gilmar. Aí eu fiz uma revelação, aproveitando que o irmão Gilmar é da comissão de indicação, eu aproveitei e fiz uma revelação. Falei, meu irmão, eu quero te dizer, eu nunca importei com o cargo da igreja, mas eu gostei de ser motorista do pastor, porque hoje eu estou passando bem. Desculpa a brincadeira, pastor. Eu também, além do seminário, formado pelo Seminário Teológico do Sul, bacharel em Ciências Contábeis, teologia, logicamente, e Direito. Ele continuará fazendo a apresentação dele. Que Deus o abençoe neste dia conosco. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Que Deus a todos abençoe. O irmão Gediel só esqueceu de uma coisa. Eu já sou avô do Pedro, né? Eu esqueci. Do Pedrinho, e minha filha não gosta de chamar de Pedrinho, então é do Pedro. E dia 23 de dezembro estará fazendo 1 ano. Né? Eu nunca pensei que seria avô. E Deus nos deu essa honra, essa bênção, né? Eu sou, como foi apresentado, sou marido da Patrícia, pai da Carol e da Isabelle, e agora avô do Pedro, né? E por consequência ainda, sogro do Gabriel, né? Tem que colocar essas coisas também, senão o Gabriel fica meio chateado, né? Mas é um prazer ter o convite das minhas queridas Socorro, da Giovana, pessoas que a gente já conhece no trabalho do Conselho Fiscal, que muito nos atende. Um dia eu estava preocupado porque nós chegamos 7 horas e conversamos até às 10. Falei, não, só tenho que descansar. Eu falei, meu Deus, chego todas as vezes esse horário, tomo café e vou trabalhar no colégio e na convenção. Então não tem problema, o tempo é conosco. Muito nos alegra conhecer os irmãos, conhecer essa amada igreja. Trago o abraço da nossa igreja, a Igreja Batista Ipanema, em Uberlândia, uma igreja nova também. Dia 23 de setembro nós fizemos 4 anos de organização. E pela graça de Deus, dia 26 de setembro, nós batizamos 10 pessoas. Isso muito nos alegrou, porque pela graça do Senhor Deus, nós tivemos pessoas, depois de 1 ano e meio, né, que a gente não estava batizando, por causa da questão da pandemia, nós tivemos essa grata alegria de batizar 10 pessoas. E pela graça do Senhor, alguns outros serão preparados até o final do ano, para a glória e honra daquele que é digno disso. Amém? Mas eu vim aqui para pregar e não falar, porque falei muito ontem, né? Abra suas Bíblias ou acesse as suas Bíblias em Jeremias capítulo 23, versículo 24. Jeremias capítulo 23, versículo 24. Na versão King James diz assim: pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu observe? Em outra versão nós vemos assim: esconder-se-á alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor.
Uma das coisas que nós precisamos estar atentos, e tem muito mexido com a minha mente, é sobre aquilo que quero pensar com os irmãos e dar uma novidade para os irmãos. Deus sabe o que você faz. Deus sabe o que você pensa. Parece que isto é muito notório, mas por vezes nós temos esquecido de um atributo próprio de Deus, chamado onisciência. E por que nós dizemos esquecido? Porque nós vivemos a nossa vida dentro da nossa intimidade, como se ninguém soubesse aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós realizamos. Há um livro, cujo título chama-se Um Jovem Pastor, que tem uma frase direcionada aos pastores jovens, mas que serve para todos nós, onde ele diz: a nossa vida é como uma casa de vidro, onde as pessoas sabem mais sobre nós do que nós pensamos. E isso é uma verdade. Mas conquanto também muitos têm uma vida preservada, uma vida muito fechada, de tal forma que poucos ou quase ninguém sabe sobre essas pessoas. Mas mesmo assim, Deus sabe. Mesmo que nós não sejamos explícitos nos nossos atos, na nossa conduta, nas nossas atitudes, Deus sabe o que nós fazemos. Deus sabe o que nós pensamos. Isso se chama onisciência. Um Deus que tem a capacidade de saber sobre tudo e de tudo. Mas nós vivemos na nossa vida situações que não demonstram isso, que não demonstra que Deus sabe de todas as coisas. Mas é isso que muitas vezes nós vivemos. E sabe por que nós agimos assim? E é isso que queremos pensar. Por que às vezes nós esquecemos ou até ignoramos esse atributo de Deus? E eu quero dar algumas sugestões em poucos minutos para os irmãos. Em primeiro lugar, vivemos uma vida onde Deus é acessório. Nosso irmão advogado Daniel sabe exatamente o que eu estou falando. No direito, na parte civil, no capítulo sobre contratos, vai explicitar o que seja acessório. Ou seja, acessório é aquilo que acompanha o principal, mas ele nada é se não existir o principal. Neste momento nós podemos dizer que a nossa vida é o principal e Deus tem se tornado muitas vezes acessório. Sabe o que eu estou dizendo com isso? Que Deus, sendo acessório de nossa vida, Ele nada mais é do que apenas um apêndice. Muitos estão lembrando de Deus apenas nas suas agendas de compromisso de domingo, e alguns nem isso. Quando tratamos Deus como acessório, dizemos que Ele não faz falta, ou que não faz tanta falta assim. Mas pastor, isso em sã consciência não existe realmente. Ninguém em sã consciência vai dizer: eu não preciso de Deus. Mas a questão não é as palavras audíveis. A questão está justamente nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Sabe por quê? Porque as nossas atitudes dizem mais do que as nossas palavras. Nós podemos até afirmar que palavras sussurram, atitudes gritam. Enquanto Deus for acessório, a nossa vida vai ser de consequências ou de coincidências, e muitas vezes abençoadas pelo diabo. Sim, querido, o diabo abençoa. O diabo produz resultados positivos na nossa vida também. Só que o diabo, como um bom agiota, ele vai cobrar esses juros.
E o custo dessas bênçãos será muito alto para as nossas vidas. Precisamos entender na nossa vida qual é a posição de Deus. Porque se Deus for acessório, você estará simplesmente colocando Ele de lado. Quando nós olhamos o Velho Testamento, nós vamos ver a respeito disso. Como as pessoas, como o povo se expressou em relação a Deus. Quando você vai lá olhar pelo deserto, na passagem do deserto, bastasse que o mar se apresentasse, que logo se esquecia das vitórias sobre as pragas. Quando a fome chega, logo se esqueceu que o mar tinha aberto e que o mar tinha fechado. Meus queridos, nos dias de hoje, quando nós cronologicamente estamos distante dos chamados grandes feitos de Deus, das grandes realizações de Deus, nós temos visto o povo esquecer da providência, dos milagres, do cuidado de Deus. Podemos ver isso até nessa questão de pandemia. Muitos esquecem os feitos, até em coisas simples, ou até nos milagres. Até mesmo agora, no final do chamado final das pandemias, nessa fase final, quantas pessoas não estão mais buscando a Deus como estavam fazendo em abril do ano passado? Quantas pessoas não estão mais pedindo misericórdia a Deus sobre a questão da doença? E por quê? Porque vacilou. Segundo lugar, vivemos uma vida onde pensamos demais e confiamos de menos. No nosso tempo, o nosso cérebro tem funcionado com uma grande gama de informações. O nosso cérebro tem funcionado 24 horas, mesmo dormindo estamos pensando. E se você tem a síndrome do pensamento acelerado, você acorda pela manhã cansado, porque trabalhou muito à noite através dos seus pensamentos, e aí mesmo que não descansa. O tempo atual tem nos feito caminhar muito na direção do pensar, pensar, pensar. Não estamos com isso dizendo que nós não devemos, as pessoas não devem pensar, que as pessoas do passado não pensavam. Não é exatamente isso, pelo contrário. Mas hoje nós estamos caminhando demais, principalmente nas questões das notícias. Quer ver um exemplo clássico? As pessoas aqui do interior vão saber disso. No passado o homem olhava para o tempo e dizia: amanhã vai chover, ou as chuvas estão chegando. Hoje o homem vai para o site do Clima Tempo, vê lá os 15 próximos dias e começa a ficar desesperado. Não confia mais na sua habilidade, mas está confiando justamente nos outros. E esse vale não somente a questão do tempo, mas vale para tudo nas nossas vidas. As notícias estão nos amedrontando de tal forma que nós só pensamos no pior. E o pior é que quando pensamos no pior, nós atraímos o pior. E não estou falando de esoterismo. Não estou falando disso. Meus queridos, quando nós olhamos para Filipenses 4:8, nós vemos a razão por que isso está acontecendo. Por que nós estamos confiando de menos? Por que nós estamos levando o nosso pensamento a pensar o pior? E por quê? Porque nós estamos nos alimentando do pior. Alguns dias atrás eu conversava com um indivíduo, um amigo, e falávamos sobre uma situação e de repente nós apresentamos um cenário de algo que podia acontecer e logo ele pensou no pior. E eu conversei com ele e disse: se a proporção é de 50% do pior e 50% do melhor, por que você logo pensou no pior?
Mas é isso que tem acontecido com nossas vidas. Agimos como se não confiássemos no problema, na solução de Deus. Essa tem sido a nossa máxima. Há um problema e eu só consigo pensar no pior. Nesse contexto, às vezes, nós esquecemos de Deus. Esquecemos que Ele sabe sobre os nossos pensamentos. Esquecemos que Ele nos conhece, até mesmo as nossas imaginações. Talvez esteja aqui uma das razões de nós não termos as nossas orações respondidas, porque nós pedimos desconfiando daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, desconfiamos das respostas de Deus, não acreditamos que aquilo que nós estamos pedindo possa acontecer. Quer ver um exemplo? Quantas vezes você já ouviu alguém falar, por brincadeira e até por uma verdade, você diz: essa pessoa, aquele indivíduo, nem Deus resolve, aquela pessoa não tem jeito na sua vida. Sabe o que nós estamos dizendo com isso? Nós estamos dizendo que, agindo assim, estamos desconfiando do poder de Deus, da graça de Deus. Porque nós estamos atribuindo uma limitação ao poder de Deus. Ah, pastor, mas é brincadeira muitas vezes. Será? Tenho aprendido que muitas verdades são ditas através da brincadeira, para que nós não expressemos na sinceridade. Por último, aliás, antes disso, quando a gente se expressa dessa forma, sabe o que nós estamos fazendo? Estamos trabalhando como se vivêssemos no lixão. Pensar é bom, mas precisamos pensar naquilo que faz bem. Guardar lixo é procurar viver no lixão e sofrer de todas as mazelas que o lixão pode oferecer na nossa vida. E eu quero dizer que o lixão só pode causar dor e problemas. Ao invés disso, nós precisamos estar seguindo o conselho de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ao qual me referi anteriormente. E ele diz: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo de excelência ou digno de louvor, nisso pensai. E o que nós estamos alimentando o nosso pensamento? De tudo que é ao contrário. Aqui diz: de tudo que é verdadeiro. Estamos alimentando a nossa vida de tudo que é mentira. Estamos alimentando a nossa vida de todas as informações sobre corrupção. Nós estamos atribuindo cada vez mais as questões da injustiça. Nós estamos vendo e presenciando situações impuras. Estamos convivendo com muitos pensamentos impuros também. Estamos convivendo mais com a amargura do que com o amor, com coisas muito mais ruins do que de boa fama. Nós não estamos parando para filtrar aquilo que devemos pensar. E por quê? Porque o meu pensamento, o seu pensamento, só será elaborado mediante aquilo que nós nos alimentamos. E se eu não me alimento daquilo que é bom, eu não vou gerar algo bom. E aí eu vou esquecer daquilo que Deus é na nossa vida. Por último, uma das razões que nos faz esquecer da onisciência de Deus é que nós vivemos uma vida sem fé. E aí nós temos de lembrar da palavra de Deus que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé demonstrada em palavras
não está em consonância com Hebreus 11. E se ela não está em consonância com Hebreus 11, ela não tem valor nenhum. Ela não tem realidade. Por quê? Porque na realidade, na onisciência de Deus, Deus conhece a nossa fé. Só que tem um problema, querido. A fé é provada nas dificuldades. A fé é demonstrada na provação. Porque na provação nós somos confrontados com o nosso eu. Somos confrontados com aquilo que deve ser e aquilo que não pode ser. A fé é confrontada quando aquilo vem de encontro com aquilo que nós não gostamos. Porque nunca foi o que você pensa, o que você gosta. Sempre foi e sempre vai ser daquilo que Deus diz. Realmente, sem fé, não podemos agradar a Deus. E o pior, não vamos conseguir agradar a nós mesmos. Porque viver assim, viver sem fé, é viver na frustração do amor. É viver uma vida frustrada daquilo que é o pior, daquilo que vai ser o pior. Vivemos num mundo voltado para o concreto, voltado por aquilo que nós enxergamos. E se nós não enxergamos, estamos como Tomé. E olha a palavra de Jesus para Tomé: porque você está me vendo, é que crê? Porque nunca será aquilo que nós enxergamos. Pelo contrário, será aquilo que nós não vemos, mas acreditamos. Quando você olha no terreno da igreja, se você não conseguir ver um templo, é porque você não tem fé. Quando você vai lá e vê o templo, você tem fé. E precisamos olhar a questão disso. Engraçado que nós temos fé no piloto, nós temos fé no motorista do ônibus, nós temos fé no motorista do Uber. Você entra no ônibus, se a viagem for longa, você dorme. Você demonstra que tem fé no motorista. Se você entra no avião, você descansa, demonstra que tem fé no piloto. Pega o Uber e você nem acompanha a viagem, porque você está vendo as redes sociais, está vendo uma mensagem, você tem fé no motorista. Mas quando entra as questões espirituais, nós não temos fé. Quando entra na questão do inimaginável, eu não tenho fé. Quando entra no milagre, eu desconfio. Falta de fé, falta de olhar para as coisas espirituais. Vivemos uma vida de fé e muitas vezes o problema é que a fé é em nós mesmos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós conquistamos, baseado na confiança do nós. Errado não. Você precisa trabalhar, você precisa conquistar as coisas, mas tudo isso precisa estar debaixo da fé em Deus. A grande questão é que quando isso é feito debaixo daquilo que eu sou, naquilo que eu entendo, naquilo que eu conheço, naquilo que eu acredito, simplesmente porque estou vendo, aí sim é errado e é complicado. A fé em nós mesmos só é boa no campo da autoestima dos coaches. Mas a autoestima no campo espiritual, ela vai de encontro com a humildade, com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus deseja. E por quê? Porque o amanhã somente Deus conhece, somente Ele sabe, porque o amanhã nunca será nosso, sempre será dele. A autoestima precisa estar fundamentada na nossa fé em Deus. Eu e você precisamos acreditar, como a palavra diz, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Alguém aqui já teve um cisto no seu olho? Incomoda?
Dói? Deus diz assim, que isso é o que Ele sente quando alguém toca em nós. Quando nós entendemos que nós somos a menina dos olhos de Deus, aí sim eu posso ter a minha autoestima bem elevada. Por quê? Porque Deus cuida de mim. E se Deus cuida de mim, desculpa o termo que eu vou usar, que se dane o diabo. Aí a minha autoestima pode estar lá em cima. E aí minha autoestima pode crescer. Nós poderíamos alencar outras razões, talvez você até esteja pensando em alguma outra razão, mas nós queremos parar por aqui. Mas nós queremos ainda dizer que além da onisciência de Deus, onde Deus sabe de tudo, existe a onipresença dele, aonde ele está em todo lugar. E aí vem um atributo que particularmente eu gosto muito. Vem a onipotência de Deus, aonde ele pode todas as coisas. E é exatamente nesse todas as coisas que existe a possibilidade de mudança, que existe a possibilidade de eu ser diferente. Quando eu descubro que não tem como esconder de Deus, e que não adianta ser achado, que eu estou quietinho, escondido, não adianta achar que eu faço e ninguém sabe. Eu preciso tomar uma decisão. Ou eu mudo, ou eu esqueço de Deus na minha vida. Mas uma coisa importante que eu preciso lembrar, sabe qual é? É que quem muda sou eu. Deus continua no mesmo lugar. Deus continua imutável. Ele não se afasta de mim. Sou eu que me afasto dele. Eu costumo muito dizer uma coisa, que quando você não está debaixo do guarda-chuva de Deus, você fica na sorte do que vai cair lá fora, seja chuva, seja sol. Para você ter as bênçãos de Deus, você precisa voltar para o guarda-chuva de Deus, voltar para a proteção de Deus. Deus não muda, mas se eu me permitir, Ele pode me mudar. Ele pode me renovar. E como diz na questão da psicologia, Ele pode me desconstruir e pode me construir de novo. Uma frase um pensamento interessante que as pessoas, principalmente na área da mente, diz: personalidade não se muda. Pode até ser, mas o Espírito Santo de Deus pode controlá-la. E é isso que basta, que importa. Agora, para que eu veja Deus em mim e sinta esse Deus, eu preciso fazer o contrário daquilo que nós dissemos agora. Ou seja, em vez de Deus ser acessório, Ele passa a ser o principal. Em vez de eu pensar demais, eu preciso confiar mais. Em vez de eu confiar em mim, naquilo que eu vejo, eu vou passar a confiar exatamente naquilo que eu não vejo. E ficar na dependência de Deus. Porque quando Deus for o principal, eu estou dizendo que eu dependo exclusivamente de ser guiado pelo Espírito Santo. E quando eu entendo o que o Espírito Santo faz nesse tempo, então eu posso descansar e confiar. Quando começamos a pensar em coisas que nos elevam, em coisas que são boas, aquelas coisas que são ruins não vão ter tempo, não vão ter espaço para a minha vida. Quando eu entender que a fé minha fé é pequena, mas que eu posso pedir a Deus, e Ele diz: se eu pedir, Ele vai me dar, então eu vou começar a viver não mais por mim, mas pela fé que Deus vai me dar. Não adianta, volto a dizer, se esconder de Deus, não tem como. Não adianta esconder os seus pensamentos de Deus, não tem como. Não adianta falar uma coisa e viver outra, você será descoberto. Deus, pela sua onisciência, sabe de tudo. Pela sua onipresença, está em todo lugar. E graças a Ele, pela sua onipotência, Ele pode mudar o meu eu.
O dia que eu puder dizer as palavras de Gálatas 2:20, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, aí eu posso experimentar o que é ser servo, e aí eu posso usufruir da presença e da intimidade de Deus. E aí eu posso não mais chamá-lo de Deus, eu posso chamá-lo de Pai, meu Pai. Intimidade. Finalizando, nós podemos citar o texto de Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. 3 palavras que nós precisamos pensar aqui: nada, tudo e prestar contas. O nada para Deus é nada. O tudo para Deus é tudo. Mas precisamos sublinhar a última, que fala prestar contas. Eu e você temos uma caderneta que nós precisamos prestar conta. Pastor, como livrar dessa caderneta? Simples. A palavra de Deus diz que quando você pede perdão, o que Deus faz? Deus não só perdoa, esquece, apaga. Sabe qual tem sido os problemas das igrejas hoje? Muita gente está com muito débito dessa caderneta, porque não tem colocado a sua confissão em dia. E sabe por que isso acontece? Temos orado diariamente. Sabe o que nós temos feito? Rezado, não orado. O que é isso? Nós temos repetido palavras constantemente, quando acordamos, nas refeições, quando fazemos, obviamente, e quando dormimos. Mas nós não fazemos uma reflexão final do dia e dizemos: Espírito Santo de Deus, trabalhe, me faz lembrar o que eu cometi hoje que agravou a minha vida em relação a Deus. E começo a pedir perdão, e começo a tirar da minha caderneta aquilo que me afastou de Deus. Deixa eu ser agora saudosista e voltar bem no passado. Alguém lembra-se o que é cunha? Já ouviu falar desse termo, cunha? E não estou falando do Eduardo, não. Deixa ele para lá. Cunha. Lembra? Isto. Antigamente não tinha esses grandes maquinários para se fazer serrar grandes árvores. Um buraco era feito com um machado. Uma pequena cunha colocava ali e metia-se a marreta em cima. Abria um pouco mais a fresta, uma outra cunha maior se colocava aqui, e aquilo ia acontecendo até que uma madeira de 3 metros, 2 metros de diâmetro estava rachada, estava partida ao meio. O diabo nunca vai entrar com uma cunha de 6 quilos na sua vida, mas ele vai entrar com uma cunha pequena. Sabe o que é isso? Brechas. Sabe por que nós esquecemos que Deus sabe de tudo? Porque nós vivemos numa vida de brechas. E aonde há uma brecha, há a presença do Satanás. Não se engane, ele está muito mais atuante do que antes. Estava conversando com o Mundial, ele falava para ele ontem que se existe um funcionário no mundo espiritual com competência para receber o prêmio de funcionário do ano, todo ano o diabo receberia, porque ele faz o trabalho dele dentro daquilo que ele se propõe. E sabe por que o Espírito Santo não recebe?
Porque eu e você damos muito mais valor ao inimigo com as nossas atitudes do que o Espírito Santo com toda a atuação dele. Eu preciso deixar a minha vida ser mais dependente de Deus. Eu preciso pensar menos naquilo que vejo e deixar Deus guiar a minha vida. Eu preciso ter mais fé. Ah, pastor, mas a minha fé... Tem muita gente que acha bonito dizer isso. Ah, pastor, a minha fé é pequena. Irmão, se você tem esse hábito, não diz mais não. Porque quando você diz que a sua fé é pequena, você está dizendo que você não está tendo competência de pedir a Deus que a sua fé aumente. Que nós possamos ter uma fé maior que a de ontem e menor do que a de amanhã. Que as experiências que Deus deu para mim, seja na minha vida, seja na vida daqueles que estão em volta, possam me elevar, possam fazer eu crescer. Não esqueça dos milagres que Deus fez na sua vida. Não esqueça dos livramentos que Deus fez na sua vida. Porque quando você esquece dele, você esquece de Deus. Mas quando você está ainda ligado ao que Deus fez em você, nada do que acontecerá na sua vida vai te afligir. Eu falei que eu estava terminando. Pastor, tem esse negócio, toda hora eu estou terminando, né? Mas eu vou terminar mesmo, dizendo a última coisa. Meu pai-avô foi aquele que me criou, o homem da roça, humilde, que me ensinou muito com a sua vida e não com as suas palavras. Um homem que não sabia mal escrever o seu nome. Um dia ele chegou em casa, sentou no banco, pegou um canivete. Eu conto muito isso. E estava no seu calcanhar tirando um espinho. Mas era um espinho grande. E fez um buraco no seu pé. Eu falei para ele: pai, não está doendo? Ele disse: meu filho, isso aqui é calo. Enquanto o espinho entrar no calo, não chega na minha carne. Hoje nós estamos tendo muito cristão que não está deixando a sua vida ter calo, e por isso qualquer espinho está machucando você. Não deixa as provações ou mesmo tentações te frustrar, porque elas vão te dar calo, elas vão te proteger, te dar força. Apenas quando vier a provação, olhe para Deus. Há uma frase que eu gosto muito e eu tento fazer com que ela seja a minha vida. Nunca diga para Deus o tamanho do seu problema, mas sempre diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Feche os seus olhos agora, querido. Eu gostaria que você começasse a fazer uma análise na sua vida. Se você estiver em casa também, comece a pensar nisso. Comece a avaliar. Talvez você não tenha costume de pensar, mas hoje eu quero que você pense nos seus erros. Vamos começar pelos erros que talvez você tenha cometido hoje. Talvez talvez ontem você tenha machucado alguém ou deixou-se ferir por alguém. E você ficou com raiva. Eu não estou dizendo que o ser humano não fica com raiva, mas ela não pode ser o alimento da sua vida. Talvez, e apenas talvez, as coisas não estão dando certo na sua vida porque uma mágoa está sendo maior do que a bênção de Deus. A raiva, a decepção tem alimentado a sua vida. Olha, querido, Deus sabe o tamanho da sua dor. E hoje Ele está dizendo para você: entrega para mim. Hoje Ele está falando para você: perdoa. Eu sei o tamanho da dor que foi causada, mas eu quero dizer para você: deixa que eu resolva. Deixa que eu possa resolver isso
que isso aconteça, abra o teu coração agora. Nada disso tinha sido programado por mim, mas eu estou deixando o Espírito Santo seguir minha vida, que Ele fala, eu estou deixando fazer. Não importa a tua idade, porque quanto mais idade você tem, mais coisas você tem para falar com Deus. Talvez mais pedido de perdão, talvez mais reconhecimento da ajuda dele, que Ele já fez. Eu quero convidar você nesta manhã, você que está em casa também. Deixa Ele fluir. Deixa o Espírito Santo tocar lá naquele problema que te machuca, naquilo que você não gosta de falar, naquilo que você tenta esconder. Coloca agora nas mãos de Deus. Entrega para Ele e diz: Senhor, tu sabes, mas eu preciso também saber o que eu fiz, que as minhas emoções por vezes estão escondendo. Eu quero me liberar desse problema. Eu quero perdoar, eu não consigo. Eu quero tirar a mágoa e não consigo. Peço o Espírito Santo de Deus agora que trabalhe no seu interior, nas suas emoções, no seu espiritual. Senhor Deus, Tu conheces cada um que está aqui, cada um que está em casa. Tu sabes, Senhor Deus, do mais profundo dos nossos pensamentos. Agora eu peço ao Espírito Santo que o Senhor esteja respondendo, tirando, Senhor, aquilo que está incomodando, fortalecendo aquilo que precisa ser fortalecido, desconstruindo como barro aquilo que precisa ser desconstruído, e construa novamente, agora conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Ó Espírito, toque na vida, para que o inimigo não toque em nós. Nos derrame as tuas bênçãos. Pai, não merecemos, mas pedimos porque carecemos, porque sem o Senhor somos apenas seres humanos, mas com o Senhor nós somos servos do Deus Altíssimo. Por isso, Senhor, nesta manhã, aonde eu não vejo, o Senhor esteja tocando. Tira, Senhor, essa dor que essa pessoa está falando contigo agora. Senhor, arranca a mágoa dessa pessoa que tem vivido sobre isso. Revela para ela, Senhor, que só o Senhor é Deus. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos pelo nome glorioso de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus esteja a todos abençoando. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesta manhã. Desde ontem com alguns irmãos, trocando ideias, conversando. Que o Senhor sobre a sua vida derrame as mais ricas bênçãos. Amém.
Amém. Que isso seja uma verdade na nossa vida. Podeis assentar, irmãos. Queremos registrar mais uma vez o nosso agradecimento ao pastor Gomes. Somos gratos também a Deus pela mensagem que ele nos deu através do pastor Gomes. Convido o amado a ficar em pé. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. E se você não levantou a mão por alguma dificuldade, coloque a mensagem hoje como provação ou prova a Deus. Não provação, mas como prova a Deus. Eu não tenho condições. Diga para Deus isso. Não tenho, mas o Senhor tem. Amém? Senhor, nós glorificamos por tudo que ouvimos, por tudo que nós colocamos para o Senhor como forma de adoração. Agora despede-nos com a Tua graça, Senhor, e que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo sejam com todas as pessoas que, conhecendo do Teu poder, deixam ser usados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém.